Meu nome é Thaís. Tenho 19 anos e essa é, de longe, a história mais difícil que eu já precisei contar. Eu não sei se tô escrevendo isso pra desabafar, pra pedir ajuda ou pra avisar outras meninas que ainda dá. Tempo de parar antes de estragar tudo, como eu estraguei. Mas de uma coisa eu sei. Nunca imaginei que a pessoa que mais me julgaria seria a minha própria mãe. Minha mãe sempre foi referência de fé e moralidade. Pastora de uma igreja respeitada no bairro, admirada por muitos, temida por outros. Ela era daquelas que impunha respeito só de olhar. Cresci vendo ela pregar sobre pureza, sobre perdão, sobre amor ao próximo. Só que dentro de casa era outra história. Eu sempre fui a filha exemplo. Nunca dei trabalho, estudiosa, obediente, vestia como ela mandava. Frequentava os cultos, ajudava nas vigílias. Mas a verdade é que eu vivia com medo. Medo de decepcionar, medo de errar, medo de virar uma vergonha para aquela imagem que ela sustentava na frente da igreja. E foi nesse silêncio que tudo aconteceu. O nome dele é César, um homem que fazia parte da nossa vida desde que eu era pequena. Ele era o melhor amigo da minha mãe desde a juventude, conselheiro da igreja, divorciado, sempre presente em casa, quase como um tio para mim, pelo menos era o que todo mundo achava. Só que com o tempo, ele começou a agir diferente comigo. Primeiro foram os elogios exagerados. Você tá crescendo tão linda, Thaís. Se cuida, hein? Vai ter muito homem atrás de você. Depois, os toques disfarçados. A mão no ombro demorando mais que o normal. O abraço apertado demais. E quando eu comentei com a minha mãe... Você tá vendo coisa onde não tem. Ele é quase seu pai. Respeita. Foi aí que eu aprendi. Não adiantava falar. E aos poucos, eu parei de resistir. Ele dizia que me entendia, que minha mãe era dura demais, que eu merecia carinho. E eu, carente do amor que não recebia em casa, acabei cedendo. Não foi de uma vez, mas foi acontecendo. Nos bastidores de uma vida religiosa impecável, eu comecei a viver uma relação escondida com ele. E por mais que, no fundo, eu soubesse que aquilo era errado, parte de mim se agarrava à ilusão de que ele me via, me escutava, me amava de verdade. Ele dizia que ia me assumir um dia, que a gente ia sair dessa prisão espiritual, que ele seria melhor pra mim do que minha mãe jamais foi. Tudo isso desabou quando descobri que estava grávida. Eu lembro da sensação como se fosse agora, um misto de pânico e esperança. Esperança de que ele fosse me acolher. Esperança de que, finalmente, teríamos uma vida só nossa. Mas foi só abrir o resultado do teste que tudo começou a ruir. Você enlouqueceu. Como foi deixar isso acontecer? Você sabe o que vai acontecer se sua mãe souber? Sim, ele surtou. Me culpou. Disse que eu devia resolver isso antes que acabasse com tudo. Me mandou tirar. Me chamou de inconsequente. Me fez sentir suja. E foi nesse momento que eu percebi. Ele nunca quis nada comigo de verdade. Eu era só um passatempo escondido atrás de uma cruz. Mesmo assim, eu ainda achei que minha mãe seria diferente. Mesmo com todo o medo, eu contei. Eu tremia dos pés à cabeça. Não consegui nem olhar no olho dela. Falei tudo. Que estava grávida. Que era do César. Que eu me arrependia. Que precisava dela. Que eu era só uma menina perdida tentando acertar. Ela não deixou eu terminar. Você está morta pra mim. Essas foram as palavras dela. Secas, frias, como se eu fosse uma estranha invadindo a casa dela. E foi exatamente assim que ela me tratou depois, como alguém que nunca existiu. Ela não gritou, não chorou, não perguntou como eu me sentia, só se levantou, pegou as chaves e saiu. Me deixou ali, sozinha no meio da sala. Eu queria correr atrás, pedir perdão, me ajoelhar se fosse preciso. Mas minhas pernas não obedeciam. Eu só chorava. Naquela noite, ela não voltou para casa. No dia seguinte, quando chegou da igreja, me entregou uma mala. Você tem até o fim do dia. A partir de amanhã, não quero mais saber de você debaixo do meu teto. Eu tentei implorar. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Me ajuda, eu tô perdida. Você é uma vergonha. Você dormiu com um homem casado. Um servo de Deus. Você destruiu a reputação da nossa família. Sai da minha casa. Ela não queria ouvir. Não quis saber se eu tinha para onde ir.
Não quis saber se eu tinha o que comer, onde dormir, como sobreviver. Para ela, o que eu fiz foi imperdoável. O discurso da misericórdia que ela pregava todo domingo não servia para mim. César sumiu. Nunca mais atendeu minhas ligações. Na verdade, fiquei sabendo por terceiros que ele viajou para outra cidade logo depois. Deixou tudo para trás. E claro, não contou nada para ninguém. Foi nesse momento que eu entendi o que é ser realmente sozinha no mundo. Eu passei a primeira noite na casa de uma amiga da faculdade, mas não podia ficar lá por muito tempo. A mãe dela não aceitou me abrigar por causa da vergonha que minha história carregava. Nos dias seguintes, fui pulando de sofá em sofá até acabar dormindo em um abrigo para mulheres em situação de risco. E ali, no meio de tantas histórias dolorosas, eu me dei conta. Meu erro não foi amar. Meu erro foi confiar. Foi achar que eu podia encontrar carinho em quem me via como objeto. E o pior foi ser julgada pela própria mulher que me colocou no mundo. A gravidez não foi fácil. Sem acompanhamento, sem apoio, sem dinheiro. Eu pensei em desistir várias vezes. Pensei em tudo que perdi. Pensei se meu filho não merecia coisa melhor do que uma mãe falida, sozinha, rejeitada por todos. Mas ele nasceu, e foi ali, no primeiro choro, que eu soube. Eu não estava mais sozinha. Eu dei o nome de Gabriel, porque eu precisava acreditar que ele era um anjo enviado para me salvar. Mesmo que o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim. Os meses que se seguiram foram uma batalha. Eu vendia doces na rua, fazia faxina, cuidava de idosos, tudo com um bebê no colo ou amarrado nas costas. Dormia pouco, comia menos ainda. Mas cada vez que ele sorria, meu coração se enchia de força, até que um dia aconteceu algo que eu não esperava. Encontrei minha mãe na rua. Ela estava saindo da igreja. Me viu de longe e tentou desviar, mas eu fui até ela. Gabriel estava no carrinho. É seu neto. Ele não tem culpa de nada. Ela olhou, mas o olhar dela era como vidro. Você devia se envergonhar de andar com essa criança por aí. Ele é fruto da sua desobediência. Eu segurei o choro com todas as forças do mundo. Se ele é fruto da minha desobediência, então minha dor virou milagre. Porque ele me salvou, mãe. Quando ninguém mais quis. Ela virou as costas. E foi embora. De novo. Depois daquele encontro, eu desisti de tentar reconciliação. Parei de correr atrás de quem não queria ser encontrada. Minha mãe tinha feito a escolha dela. Proteger o nome, a reputação, a aparência. Mesmo que isso custasse o próprio sangue. E eu fiz a minha. Seguir em frente. Por mim. E pelo Gabriel. Consegui um trabalho fixo como auxiliar numa escola infantil. Era pouco, mas pagava o aluguel de um quartinho minúsculo nos fundos de uma casa e garantia comida no prato. Algumas das professoras sabiam da minha história. Algumas cochichavam, outras ajudavam em silêncio. E eu aprendi a ignorar o julgamento. Aprendi a ser forte. Aprendi a ser mãe. Os anos passaram. Gabriel completou 4 anos com uma festinha simples, cheia de carinho. Ele era saudável, esperto, amoroso. Às vezes perguntava por vovó, e eu inventava uma desculpa qualquer. Porque por mais que doesse, eu me recusei a passar o ódio adiante. Eu não ia ensinar meu filho a odiar quem deveria ter amado nós dois. Foi então que um dia, do nada, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era da irmã Silvia, uma das poucas da igreja que nunca deixou de me mandar versículos de vez em quando. Oi, Thaís. Tô te mandando isso porque achei que você tinha o direito de saber. O irmão César tá muito doente. Descobriram um câncer no fígado em estado avançado. Ele tá internado. Tá pedindo perdão a todo mundo. Fiquei paralisada lendo aquilo. Foram anos sem ouvir o nome dele. Anos fingindo que ele não existia. E agora, ele estava morrendo. Querendo perdão. Mas será que eu tinha isso para dar? No dia seguinte fui ao hospital. Queria olhar nos olhos dele. Entender por quê. Dizer tudo que ficou preso na minha garganta por anos. Ele estava magro, abatido, quase irreconhecível. Quando me viu, chorou. Thaís, me perdoa. Eu fui um covarde.
Eu destruí sua vida. Eu segurei a mão dele, mas não chorei. Não gritei, não bati. Só disse: você não destruiu. Você revelou o que havia de pior em mim e o que havia de melhor. Porque foi da sua covardia que nasceu o maior amor da minha vida. Eu me arrependo tanto, por tudo, pela dor, pelo abandono. Arrependimento sem reparo é só egoísmo disfarçado. Mas eu não vim te castigar. Vim te libertar. Ele soluçou. Pediu para ver o Gabriel. Eu disse que não. Porque ele não merecia. E porque meu filho não precisava ver mais um homem fraco tentando se redimir no leito de morte. Ele faleceu 1 semana depois, sozinho. Dias depois do enterro, recebi outra visita inesperada. Minha mãe. Ela apareceu na porta da minha casa. Sem aviso. Sem palavras. Eu abri. Ela entrou. Sentou. Chorou. Ele me procurou antes de morrer. Me contou tudo. Disse que você foi a única pessoa que nunca abandonou a verdade, mesmo sendo rejeitada por ela. Fiquei em silêncio. Eu falhei com você. Como mãe, como mulher, como pastora. Eu te julguei porque vi em você o que eu negava em mim. E eu não soube lidar. Ela chorava de soluçar. Pela primeira vez, a pastora se calava e a mãe aparecia. Me perdoa, filha. Eu quero conhecer meu neto. Eu quero tentar ser avó. Eu quero, pelo menos, tentar. Eu não sabia o que dizer. Eu olhei para ela. Aquela mulher diante de mim parecia cansada, derrotada, mas pela primeira vez, humana. Pela primeira vez, sem púlpito, sem autoridade, sem Bíblia na mão. Só uma mãe implorando para consertar o que já vinha despedaçado há muito tempo. E parte de mim queria perdoar, queria abraçar, queria voltar no tempo e desfazer toda a dor, mas a outra parte ainda sangrava. Não é tão simples, mãe. O que você fez me quebrou de um jeito que ninguém viu. Você me tirou tudo, e ainda assim eu sobrevivi, sozinha, sem você. Ela abaixou a cabeça. Eu sei que não mereço, mas me deixa tentar. Olhei para o quarto onde Gabriel dormia. Meu filho, minha força, meu milagre. Ele não merecia crescer com mágoa no coração. Eu não queria que ele carregasse ódio no lugar onde devia ter só amor. Então, pela primeira vez, eu deixei a porta entreaberta. Você pode conhecer seu neto, mas o tempo vai dizer se você merece fazer parte da nossa vida. Ela assentiu, deixou um beijo no ar e foi embora. Nos meses seguintes, ela apareceu de vez em quando. Levava presentes, ajudava financeiramente, tentava se reaproximar. Mas o tempo, esse juiz silencioso, mostrou que o peso do passado era mais forte que a vontade de reparar. Ela não aguentava olhar nos meus olhos por muito tempo. Não conseguia sustentar a culpa. Tentou, mas desistiu. Voltou para a igreja. Voltou para o púlpito. Mas nunca mais foi a mesma. Soube que, 1 ano depois, ela renunciou ao cargo de pastora. Disse que não tinha mais autoridade moral. Que precisava ouvir mais do que falar. Alguns a criticaram, outros a elogiaram pela humildade tardia. Mas a verdade é que ela nunca mais conseguiu reconstruir o que destruiu com uma única decisão: me expulsar de casa quando eu mais precisava dela. Hoje, eu sigo com minha vida. Trabalho, estudo, crio meu filho com dignidade. Aprendi a ser mãe com os erros da minha. Aprendi a não julgar, a não apontar, a acolher. E se um dia essa história servir para alguma coisa, que sirva como alerta. Nem todo erro merece castigo. Nem todo pecado é o fim do caminho. E às vezes, o verdadeiro pecado é virar as costas para quem a gente jurou amar. Minha mãe perdeu a filha, perdeu o neto, perdeu a chance de recomeçar, porque ela preferiu a vergonha à compaixão. E no fim, o fardo que ela carrega não é meu, é dela. Relatos de traição.